o grau de intimidade, né? Essa relação pouco usual entre um empresário e um presidente da República chamou a atenção de todo mundo. Vamos falar com a Miriam Leitão. A Miriam está acompanhando tudo lá de Brasília, está no olho do furacão, né? Miriam, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Nessa hora, Miriam, o silêncio do presidente Temer tem um significado especial forte? É exatamente a intimidade que você falou, é importante, e o silêncio, ou seja, o que ele não falou. O presidente Temer se prende a detalhes. Ele se defende dizendo que não mandou comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Mas toda a conversa noturna no Jaburu é comprometedora. Nela, um investigado pela Justiça confessa crimes. Joesley Batista disse que tinha comprado um procurador, que estava tentando controlar 2 juízes, que trabalhava para tentar afastar outro procurador, que estava dando dinheiro para um réu da Lava Jato. A única conclusão boa dessa conversa era o presidente Temer ter chamado o Ministério Público e comunicado os crimes sobre os quais foi informado. É isso que manda a lei, para qualquer cidadão. Mas a conversa não teve só isso. Joesley tentou influir em órgãos reguladores que têm poder sobre o mercado corporativo e de ações. O CAD e a CVM tomam decisões que são importantíssimas para uma empresa deste tamanho. É absolutamente impróprio. Recebe orientação do presidente para ser mais duro com o ministro da Fazenda. Joesley conta que pediu ao ministro Henrique Meirelles mudança na Receita Federal. Uma interferência no próprio governo Temer que, felizmente, o ministro não seguiu. A propósito, o ministro a quem ele chama de Henrique foi presidente da holding da JIF por 4 anos. Temer, na sua fala, disse que sabe o que fez. Mas essa conversa mostra também o que ele não fez. A omissão é grave o suficiente. E Temer deu anuência em várias partes dessa conversa. Para completar, eles se encontraram na casa do presidente, como já foi dito aqui, depois das 10 da noite e combinaram outros encontros furtivos e noturnos. Joesley disse que funcionava para ele essas idas ao Jaburu às 10h30 da noite. Isso aí é o outro absurdo, né, Ana e Chico? E falando em absurdo, Miriam, temos que ficar atentos também, porque a JBS, como a gente está vendo, se favoreceu muito ao longo desses anos, desse bom relacionamento, digamos assim, com políticos, e agora parece que está querendo um tratamento privilegiado também no acordo de leniência, que é a tal da delação premiada para empresas. Importante você perguntar isso, Ana, porque a informação que eu obtive agora de manhã é de que na negociação para o acordo de leniência com o Ministério Público, o empresário Joesley Batista está tentando reduzir o valor da multa que a empresa tem que pagar. Ele argumenta que a empresa sempre foi grande, a maior da América Latina, antes de começar o esquema de corrupção. Não é verdade. O JBS foi mesmo um caso de sucesso, mas cresceu devagar ao longo das décadas. O salto, que multiplicou por 17 vezes seu patrimônio e melhorou assim, de forma extraordinária todos os indicadores e a levou a ser a maior produtora de proteína animal do mundo, foi nos governos Lula e Dilma. Para se ter uma ideia, a primeira empresa que comprou no exterior foi na Argentina em 2004. Daí para diante, comprou uma série de empresas em vários países, principalmente nos Estados Unidos. Sempre com dinheiro farto e barato do BNDES, que defendia a ideia de escolher empresas, os campeões nacionais, e se tornou maior lá fora do que aqui dentro. Isso sem falar na suspeita de que tenha lucrado no mercado de câmbio. Está aí nos jornais, teria comprado o dólar e vendido parte de ações antes da delação. Não basta o grupo e os empresários Joesley e Wesley pedirem desculpas. Aliás, nesse pedido de desculpas, eles dizem que só foram corruptos no Brasil. Eles precisam pagar o que devem à justiça. Ana e Chico. E ainda lucraram com essa história do dólar ontem, né, Miriam? Obrigada, viu? A conversa gravada entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS relata uma sequência de crimes. Desde a obstrução à justiça, o suborno de procuradores, a compra de informações privilegiadas, até a tentativa de ter influência em órgãos que regulam e fiscalizam atividades do grupo empresarial dentro do governo. E o presidente Michel Temer ouviu tudo, né? Em alguns momentos chegou a repetir que estava ótimo e não mandou investigar coisa nenhuma. Vamos lá para Brasília falar sobre isso com o Fábio Ira. Bom dia, Fábio. É espantosa essa relação, né, entre o presidente da República e o empresário, o desembaraço com que esse empresário pede ali facilidades dentro do governo, com que combinam encontros na calada da noite.
É isso, Ana, muito bom dia. Bom dia, Chico. Como você falou, são encontros marcados depois das 10h30 da noite. Sugestões de encontro até a meia-noite. Na conversa gravada, o empresário já demonstra muito desembaraço e aproveita para pedir ao presidente ainda mais liberdade para demonstrar essa proximidade com ele. Em um trecho da conversa, Joesley Batista pede a Michel Temer autorização para usar o nome dele para conseguir o que quer. A qualidade da gravação é ruim, mas o conteúdo impressiona. Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu encontrar com Michel Temer às 10h40 da noite do dia 7 de março. Com o gravador no bolso, o dono da JBS registrou cerca de 30 minutos de conversa. Na vasta documentação entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, os investigadores fazem uma análise desse áudio. No começo da visita, Joesley informa o motivo do encontro. Diz ao presidente que antes estava conversando com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ministro Eliseu Padilha para tratar de interesses do seu grupo empresarial. E que, em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de saber com quem deveria falar, quem seria o interlocutor do presidente. Mas eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei falei, deixa eu ir lá para dar uma... Em seguida entra no assunto principal, o ex-deputado Eduardo Cunha. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o quê, No documento encaminhado ao ministro Edson Fachin, os procuradores dizem que Michel Temer conta que Cunha tentou fustigá-lo com as perguntas que fez na qualidade de testemunha do processo do ex-deputado no Paraná. Diz também que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo em seu favor. Temer então responde que só tem interlocução com 2 ministros da corte. O Eduardo tentou me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei como é que está essa relação. Na hora da defesa, indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada, eu fiquei no Supremo Tribunal Federal. Posso totalidade. E tá aí, rapaz. Joesley diz que tem feito o máximo por Eduardo Cunha, que eliminou pendências, que zerou tudo e que, graças a isso, está bem com Eduardo Cunha. Houve do presidente a recomendação. Você tem que manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após sua prisão. No documento encaminhado a Fachin, os procuradores dizem que nesse trecho que acabamos de ouvir, Joesley fala que segue pagando propina todo mês a Eduardo Cunha, acerca do qual há a anuência do presidente da República.
No documento, os procuradores afirmam que fica claro nos diálogos que o interesse em manter os pagamentos de propina a Eduardo Cunha está relacionado à possibilidade de que Cunha, caso fosse contrariado, revelasse fatos que comprometessem o grupo. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. Diz que consegue informação sigilosa de dentro da força-tarefa. É uma obstrução de justiça que Temer não recriminou ou denunciou. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar o dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Na conversa, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que, para os investigadores, pareceu um vazamento. Que o Banco Central iria cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho pensado na Câmara, já desce mais um, vai descendo responsavelmente. 12, sim. E juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que... O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Na gravação, Joesley faz algumas reclamações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que Meirelles não aceitava pedidos e pede a autorização do presidente para usar o nome dele para conseguir o que queria. Segundo o documento dos procuradores, Joesley fala de uma ótima relação com Meirelles. O ministro da Fazenda já foi presidente da JF, holding do grupo JBS. Não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a... Eu não sei o quanto eu vou mais rir do meu rico, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim. Joesley afirma que já conversou com Meirelles sobre o secretário da Receita Federal, a presidente do BNDES e o presidente do Banco Central. Então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, pô. Achei de tá tanto tempo aí, põe outro cara aí mais dinâmico, tá? Um monte de coisa para fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, BNDES é o planejamento. Ia ter alguma sintonia contigo para quando eu falar com ele não jogar. Eu falo assim, não, o presidente não quer. Então, por exemplo, agora está o presidente da CVM para trocar, não trocar. É outro lugar. Fundamental. E aí eu queria assim, se eu falar. Você ia falar comigo? Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode. É só isso que eu queria ter esse alinhamento, para ele não ficar e para ele perceber que nós temos. Joesley também disse a Temer que reclamou a Meirelles sobre o presidente do CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Eu não vou falar nada descabido, Agora, esse presidente do CAD, não sei se, mas isso seria, eu falei que é importantíssimo ter o presidente do CAD ponta firme. Mas isso é se não foi, não. Já foi, em janeiro agora, e aí eu não sou, porque eu falei para ele, foi nomeado o presidente. Na documentação, a Procuradoria-Geral da República também trata da indicação do deputado Rodrigo da Rocha Loures, outro alvo da operação, como interlocutor de Temer no lugar de Gedel, que já havia deixado o governo.
O documento dos procuradores afirma que na gravação verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Rodrigo era assessor especial de Temer antes de assumir a vaga de deputado de Osmar Serralho, que virou ministro da Justiça. Eu queria falar sobre isso, falar como é que... Para me falar contigo qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do GEDEL, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo sobre isso. Se for algum assunto desse tipo aí... Na conversa, Joesley e Temer também combinaram de manter, quando houver necessidade, encontros noturnos no Palácio do Jaburu, segundo os procuradores, sem registros oficiais. Funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30. Eu venho aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora. O Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre esse trecho dos juízes e promotores. A nota diz, abre aspas, o presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações. O empresário estava sendo objeto de inquérito e por isso parecia contar vantagem. E que o presidente não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. Fecha aspas. Ana, Chico. Obrigada, Olha, Fábio. E muito estranho, né? Ele dizer ao presidente da República, eu estou segurando 2 juízes, e o presidente diz, ótimo, ótimo, né? Ele confessou uma série de crimes ali, o presidente no mínimo tinha que ter mandado investigar, né? E o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação do presidente Michel Temer. Mesmo diante da gravidade das denúncias, Fábio, Temer alega que achou que Joesley estava só contando vantagem. E Temer descarta a hipótese de renunciar, né? É isso, Chico. Ele, pelo menos, foi o que ele disse no pronunciamento de ontem, né? Michel Temer disse que o governo dele viveu o melhor e o pior momento esta semana e destacou também o retorno do crescimento da economia. O pronunciamento do presidente Michel Temer foi no meio da tarde, antes da liberação dos áudios com as gravações da conversa que ele teve com o empresário Joesley Batista. O presidente afirmou que as acusações do dono da JBS poderiam interromper um bom momento do governo. O meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. O presidente reconheceu que ouviu o relato do empresário, mas disse que na conversa, Joesley revelou apenas que auxiliava a família do ex-deputado Eduardo Cunha e afirmou que não pediu que isso fosse feito. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Por uma razão singelíssima, exata e precisamente, porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal já tinha confirmado que abriu inquérito para investigar o presidente. Temer diz que nessa investigação vai demonstrar que não teve envolvimento com os fatos. E, por fim, desmentiu as especulações de que iria renunciar ao cargo. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro.
O presidente terminou o pronunciamento e voltou para o gabinete, onde passou o dia todo conversando com assessores, deputados, senadores e 14 ministros. A agenda oficial do dia já tinha sido cancelada bem cedo. Na pauta das reuniões, um único assunto: como reagir às acusações feitas na delação dos dirigentes da JBS. Os governistas estavam muito apreensivos, aguardando a liberação dos áudios, as gravações que até então só tinham sido descritas em relatos da imprensa. Mas aí veio a primeira baixa. O ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, foi ao Palácio e se demitiu. Em nota, o presidente do partido anunciou que, devido à gravidade da denúncia, o PPS decidiu deixar o governo federal. Explicou que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também é do partido, permanece na função pela relevância da área de segurança nesse momento de crise e indefinições. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, chegou a cogitar a possibilidade de sair do cargo. Os 4 ministros do PSDB se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto, mas eles permanecem no governo, pelo menos por enquanto. Alguns assessores de Michel Temer se disseram aliviados com a divulgação das gravações. Eles consideram que elas não pioram a situação do presidente. Bom, essa foi a leitura da assessoria do presidente Michel Temer. Ana. Ok, Fábio, agora com essa abertura de inquérito no Supremo, o presidente Michel Temer passa a condição de investigado. Nessa fase agora, o que acontece é isso aqui: a Procuradoria-Geral da República vai ouvir depoimentos, vai colher provas e aí pode denunciar ou não o presidente. Se não tiver denúncia, Michel Temer segue no cargo. Se o Ministério Público denunciar, de qualquer forma, a Câmara precisa autorizar a abertura de processo e, para isso, são necessários 2/3 do plenário, ou seja, 342 votos. Se a Câmara rejeitar, o processo não é aberto, Temer segue no cargo. Se os deputados autorizarem, aí cabe ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou não a denúncia. Vamos ao próximo passo, então. Se o STF aceitar, começa a fase de processo penal, em que Temer vira réu e aí é afastado do cargo por 180 dias. Nesse período aqui, o Supremo, então, vai ter que ouvir testemunhas, juntar provas e ouvir o próprio Temer. Depois, o Supremo se reúne para fazer o julgamento, para decidir se absolve ou não. A condenação depende do voto de 6 dos 11 ministros. Eles, então, é que vão decidir o que vai ser feito em caso de condenação, qual é a pena a ser cumprida, além do afastamento em definitivo do cargo. É bom lembrar que, além dessa possibilidade que eu mostrei aqui, há outras. O presidente Temer também pode ter o mandato cassado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento da chapa Dilma Temer vai ser retomado no dia 6 de junho. Ou ainda ele pode ser alvo de um processo de impeachment no Congresso.